E uma questão muito importante que a gente tem que ter é que muitos também acabam caindo nessa questão da ganância, impulsionados pela própria plateia que os assiste. Porque chove elogios para essa pessoa, muitas vezes chove presentes para essa pessoa, ou as pessoas insuflam o ego daquele indivíduo que está servindo de médium, lembra, conhecimento não parte dele, a evolução também não parte dele, então aquele espírito que está se comunicando é que tem o mérito da sua ação, e não o médium é só um instrumento, né? Então, quando a gente começa a enxergar o médium como um, nossa, é um missionário que chegou aqui entre nós, né? Quando a gente começa a desenvolver essa visão errada, a gente instintivamente já está fazendo aquela pessoa, mesmo que inconsciente, a cair em erro. Porque ela vai cair no orgulho, no egoísmo, na ganância, e a partir daí, o que se quebra? A comunicação com os bons espíritos. E essas pessoas que muitas vezes acabam tendo muita fama, né? O ego muito insuflado, elas ficam com medo de perder isso, né? Acontece. Não só na mediunidade, como em muitas áreas profissionais, não é verdade? Dependendo do posto que a pessoa assume, ela fica com medo de perder aquilo. E aí, dependendo do caráter da pessoa, o que vai acontecer? Ela vai, se recolher e falar, olha, gente, não é assim que a coisa funciona. Às vezes sim, às vezes não. Pode acontecer dessa pessoa ter tanto medo de perder o prestígio que ela vai automaticamente começar a falsear manifestações para agradar o público que insufla essa pessoa o tempo todo. Então, a nossa responsabilidade é alta quando se fala de mediunidade. Né? E aí, quando a gente para pensar nessa gama de coisas que são necessárias, a gente está atento e a gente lembra que o conhecimento que vem dos bons espíritos pertence a eles, a esses espíritos que se comunicam, a gente não tem o direito de vender. O que a gente tem que fazer, na verdade, é respeitar esses espíritos, no mínimo, respeitar e cumprir com as nossas obrigações, que é manter esse padrão elevado, não insuflar pessoa nenhuma, tomar muito cuidado com o que a gente fala e principalmente pensa, porque o nosso pensamento é ação e interfere, como eu já comentei aqui, né? Com o que a gente escreve, com o que a gente compartilha, enfim. Tudo isso a gente precisa ficar atento para que os bons espíritos continuem nos auxiliando e trazendo consolações para a nossa alma. Às vezes, a mensagem que a gente espera pode vir de um espírito que não dá o nome dele, mas é aquela mensagem que vai trazer consolo, conforto, que vai ser para nós um verdadeiro abraço. Então, é uma judiação a gente perder o contato com essas entidades tão iluminadas. A gente tem sempre que manter esse foco, deixarmos o egoísmo de lado e partilharmos com eles essas bênçãos. Não só, obviamente, esperando que eles nos tragam essas bênçãos, mas nós também somos copartícipes disso. Então, nós também, com o nosso esforço, nosso estudo, nós podemos chegar para uma reunião, para uma palestra, já com o tema aqui na nossa cabeça, para a gente poder refletir. Ou, depois da palestra, vocês podem pegar o Evangelho e ler novamente a mensagem e fazer as próprias reflexões, porque isso faz com que vocês estudem a doutrina. Nós não podemos ser agentes passivos dentro da doutrina espírita, ou seja, ficar só recebendo conteúdinhos e não se esforçar para melhorar o nosso conhecimento próprio. Vamos supor que vocês fiquem com uma dúvida. Vocês têm a oportunidade de perguntar ou de procurar um livro e ler. Hoje em dia está tão fácil, é de tão fácil acesso às obras espíritas. Tem sites que disponibilizam as obras do Chico Xavier, praticamente todas elas. Então, tem a biblioteca aqui da Casa Espírita.
E com certeza os trabalhadores vão ter livros para indicar ou conteúdos para indicar para aqueles que se interessarem. Tem os grupos de estudo que tem na casa. Tudo isso, gente, enriquece o pensamento, a alma de cada um aqui. Lembra da lei do trabalho e do progresso. Se nós queremos estar em comunhão com os bons espíritos, nós temos que nos esforçar. Eu não tenho tempo. Temos tempo. Nós temos tempo hoje em dia. Porque hoje em dia o conhecimento está na palma das nossas mãos. É muito difícil quem não tem um aparelho celular ou algum meio de acesso para adquirir conhecimento de forma gratuita. Nós podemos fazer isso no ônibus, nós podemos fazer isso num horário de 15 minutos durante o dia, no horário do lanche no trabalho, a gente pode. É só uma questão de organização. Eu costumo dizer assim, né? Entregando um pouco a minha idade. Mas, antigamente, quando eu era mais jovem, né? Conhecimento era ir na vizinha da minha avó e pedir a Barça emprestada para poder fazer as pesquisas de escola, né? E eram livros enormes e de conteúdos, às vezes, já até desatualizado, porque é muito difícil naquela época, né? Quem ia comprando as atualizações da Barça, que era uma coisa, tipo, caríssima para nós, né? Então, pensa, hoje nós temos, gente, conhecimento na palma das nossas mãos. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho isso ótimo. Olha isso, a gente podendo conversar com os nossos colegas que estão longe de nós, trocando aí informações, conhecimento. Isso é ótimo. Tem palestras do Divaldo Franco, tem vídeos espíritas e tudo isso vocês podem acessar. Isso é a nossa parte, pequena parte, estou falando só do estudo. Porque junto com isso, nós temos que praticar os ensinamentos estudados, que aí é a parte mais difícil, né? Todo bom aluno na escola da vida precisa da teoria e de muita prática. Porque, afinal de contas, não adianta sermos livros apenas, né? A gente tem que ser agentes transformadores da nossa realidade. E nós só vamos ser agentes transformadores da realidade tendo o conhecimento, transformando esse conhecimento em ação e mobilizando outras pessoas para fazerem o bem ao próximo. Gente, se a gente conseguir fazer isso, imagina que maravilha que seria o mundo, né? A comunhão com a espiritualidade superior constante. Porque a gente não ia ter tempo para futilidade ou para coisas ruins. A gente nem ia se preocupar em estar falando que mediunidade não se paga, porque isso ia ser óbvio para nós. Isso ia ser uma coisa lógica, mediante o nosso estudo e o nosso aperfeiçoamento. E a gente não iria cair nesses embustes que tem por aí. Tampouco ficar procurando esse tipo de pessoa. E automaticamente essas pessoas nem iriam mais aparecer, porque elas iam ver que esse tipo de charlatanismo não resolve mais a vida de ninguém. Então nós temos que ter essa consciência, a gente precisa buscar isso. Porque melhorando o nosso mundo interno, automaticamente a gente já se comunica com o alto. E a gente vai irradiando boas energias para que esses bons espíritos estejam conosco, agindo na nossa vida para o bem. E a gente consegue mobilizar pessoas ao nosso redor para fazer o mesmo. É uma tarefa difícil? Claro que é uma tarefa difícil. É a lei do progresso, né, gente? A lei do progresso, ela pede movimento. Ela pede que a gente saia do nosso aconchego e se lance aí nas atividades construtoras da vida. Tá? Então, sim, dá trabalho, sim, gasta tempo, mas com certeza esse é o caminho que nos levará para uma evolução reta e em paz. Pessoal, mediunidade, então, não se paga, tá? Lembrem-se sempre disso. Não se paga nada referente à mediunidade, nada. Nem a curas, nem as preces, como a gente já comentou anteriormente. Não se paga, porque não existe esse tipo de situação, já que o consolo e as boas energias que a gente busca provém de espíritos superiores que não aceitam esse tipo de situação. Tá?
Então, eu espero muito que essa mensagem seja lida por vocês depois, que vocês façam uma reflexão e que todos nós possamos sair daqui essa noite com esse pensamento, com essa consciência de que nós temos que buscar nosso progresso através da lei do trabalho, buscando essa sintonia com o alto, porque aqueles que forem médios ou desenvolverem a mediunidade ao longo do tempo vão estar aptos para trabalhar, de fato, e não para teatralizar num palco. Que Jesus abençoe todos vocês